Deus abençoe esse ministério abençoado, Deus abençoe sua vida. Se você puder, tome o seu assento. Eu quero dividir uma palavra de Deus com você, mais uma vez nessa noite, dando continuidade a esse tempo. Esse tempo tem sido tão precioso para nós, para mim. Tenho aprendido muito nessa simplicidade de aprender a ser simplesmente a igreja. Aprender realmente a aceitar, a voltar princípios, aceitar a mudar, ainda que de repente nós estejamos fazendo coisas a vida inteira da mesma forma. Talvez Deus está nos chamando para um tempo diferente, onde o algo novo possa ser viver o velho. Vocês conseguem me entender, gente? Onde a gente canta, eu quero viver algo novo, e na realidade no nosso coração nós estamos clamando pela vontade do Senhor, e a vontade do Senhor pode ser, escuta, então volta ao velho, volta à essência, e eu quero, e eu aceito. Se é isso que for a vontade do Senhor, é isso que eu quero para a minha vida. E nós temos juntos trabalhado nesse tema, somos a igreja, pedras vivas que edificam um altar para a presença de Deus. E nesse sentimento, nesse sentido, nós somos e devemos ser uma família para o Pai, uma família para Deus. Temos aprendido que somos uma noiva que aguarda ansiosamente para a vinda do noivo. Enquanto essa noiva aguarda a vinda do noivo, ela se adorna, ela se santifica, ela quer cada vez mais agradar o noivo, para que esse encontro seja marcado realmente, ele nos encontre sem ruga, sem mácula, puro, santo, para a vinda do Senhor. Um assunto que muitas vezes, para muitas pessoas, é até algo fora do normal, que deveria ser apenas uma lembrança daquilo que nós somos diante do Senhor. Temos aprendido também que somos sacerdotes do Senhor, e quando somos sacerdotes, nós entendemos o que o apóstolo Paulo fala na carta aos Efésios, no capítulo 4, onde ele fala que a graça do Senhor se manifestou e Deus deu uns para. Então, quando nós falamos todos são sacerdotes, mas a graça do Senhor se manifestou e deu uns para pastores, outros para apóstolos, outros para mestres, outros para evangelistas, e tudo isso para a edificação de um corpo. Então, quando nós falamos somos sacerdotes, não significa uma carreira solo, que nós não dependemos um do outro, que não podemos, e muito pelo contrário, nós precisamos ser igreja. E quando nós aprendemos que somos sacerdotes, nós estamos só apenas dizendo, ei, não existe mais nenhum mediador entre eu e Deus, não existe nenhum super ser que me leva à presença de Deus. O que me leva à presença de Deus é apenas, unicamente, o único que intercede entre o homem e Deus, Jesus Cristo. E para isso eu não preciso de um intercessor. Todos nós temos e devemos exercer o nosso papel onde nós estamos. Então, exercendo esse nosso papel, nós santificamos a Deus, cumprindo a sua vontade, fazendo e conhecendo a Deus, conhecendo a vontade de Deus, para que nós possamos cumprir a sua vontade como intercessores entre o mundo e Deus. Está a igreja, como Paulo fala aos Efésios, entre o Deus e o mundo, ele coloca a igreja como aqueles que vão fazer a obra da reconciliação. Então nós vamos perceber que a cada domingo nós estamos apenas recebendo desafios daquilo que nós devemos ser, e saindo da zona do me dá bençãozinha, sabe, da zona que o mundo gira em torno de mim, saindo da zona de que, poxa vida, tudo tem a ver com o meu sentimento, eu tenho que estar bem. Não, nós temos uma comissão e temos um chamado, e nesse chamado nós temos que a cada dia mais fortalecer a nossa identidade nesse chamado e o que Deus nos chama. E hoje eu quero tratar com vocês
algo que é muito importante. Antes de eu estar ministrando a palavra de Deus, eu quero deixar um ponto muito claro, e eu queria que vocês prestassem muito atenção nisso, porque sem esse entendimento, nós podemos correr o risco de distorcer aquilo que eu vou estar ministrando, porque o tema é um pouco desafiador para todos nós. Então eu queria, antes de falar do tema, eu quero dizer para todos vocês: somos livres de toda condenação e de toda dívida que tínhamos com Deus pelo pecado, pelo sacrifício de Jesus. Então nós estamos livres. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa é uma obra completamente gratuita, essa é uma obra completamente de Deus. Foi Deus que fez por nós, e nós temos que ter essa convicção: nada que eu faço vai atrair Deus para salvar a minha vida. Foi Ele que nos achou, Ele que nos encontrou, e Ele planejou a salvação, Ele executou a salvação, o plano de salvação, e Ele virá para finalizar tudo na busca da igreja. Então toda a obra de salvação tem a ver com Cristo e não com algo que nós vamos fazer. Então, por mais que nós falamos sobre comportamentos, por mais que nós falamos sobre santidade, sobre o que nós devemos fazer, nós só fazemos porque fomos salvos. Grave isso no seu coração. Nós fazemos porque somos salvos, não somos salvos porque fazemos alguma coisa. Então não é o intuito a gente pensar que nós, fazendo determinadas coisas, nós atraímos salvação para a nossa vida. A salvação é completamente em Jesus Cristo, e é uma obra da graça, e o entendimento dessa obra é completamente importante para as nossas vidas. Somos livres de toda a dívida, tá? Então coloque no seu coração esse entendimento. Pastor, a palavra de Deus fala que nós somos livres de toda a dívida do pecado pelo sangue de Jesus. Ele cravou lá na cruz, nos libertou, e Ele prevaleceu, e por causa dele nós somos livres de toda a nossa conta com o pecado. Por que eu estou falando isso? Porque eu vou falar de algo que essa ação de Deus na nossa vida gerou em nós, e que nós devemos ter esse entendimento. E se nós não trabalharmos esse entendimento na nossa vida, nós não conseguimos compreender o plano de salvação na nossa vida. Enfim, a nossa salvação toda é obra de Deus. Então agora eu quero pedir para você abrir um texto comigo, que está no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, no capítulo de número 18. Evangelho de Mateus, capítulo de número 18. Evangelho de Mateus, capítulo número 18, versículo 23. Eu estarei lendo até o 35. Acompanhe comigo a leitura desse texto, que é extremamente importante, onde Jesus Cristo está justamente falando o papel do rei e dos servos. E é importante nessa leitura você entender que, se você recebeu Cristo como Salvador da sua vida, Senhor da sua vida, você é um servo do Altíssimo, e o servo tem atribuições diante do seu rei. O servo recebeu algo do rei, mas ao receber, o rei espera desse servo uma ação, algo que eu diria que é vital para todos aqueles que receberam a Cristo. Acompanhe comigo. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos, e começando a fazer contas, foi-lhes apresentado um que devia 10.000 talentos. Olha aqui para mim, 10.000 talentos. Aqui no texto, a sua presença lhe devia uma enorme quantidade de prata. Na minha tradução está colocando 10.000 talentos. Eu fui pesquisar o quanto seria esse 10.000 talentos
Só para nós termos uma noção numérica de proporção, 10.000 talentos de prata corresponde a 100 milhões de dólares, em torno de 500 milhões de reais. Essa é a dívida que esse servo tinha para com o rei. Se fosse em ouro, seria 8 bilhões de dólares, em torno de 40 bilhões de reais. Só para nós termos uma proporção, que muitas vezes nós não fazemos a análise do texto, para nós entendermos e sermos impactados por aquilo que Deus faz por nós, por aquilo que Deus fez por nós. E essa comparação é uma comparação naquilo que o Rei, o Senhor, fez por nossas vidas. Aí continuando, vamos lá. E não tendo ele como pagar, e não tendo Zé Hilton como pagar, e não tendo João como pagar, e não tendo José como pagar, não tendo nenhum de nós como pagar, esse Senhor foi e mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida lhe fosse paga. Só para você entender, isso era um costume do período. Quando uma pessoa tinha uma dívida e não tinha como pagar, era natural que se levasse tudo que tinha, inclusive filhos e esposa, como forma de pagamento. Então, para eles, para nós é difícil de entender, para eles era normal, porque, poxa, não conseguiu pagar, fim de carreira, perdeu tudo, cara. Vai perder a família, vai perder a liberdade, vai se tornar escravo. E continuando a leitura. E então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, sê generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, morreu pelo Zé Hilton, morreu pelo João, morreu pelo José, e perdoou toda a dívida, através dessa morte. Saindo, porém, o Zé Hilton, o João, o José, o Pedro, o Anderson, saindo, porém, livre, todo feliz, porque a dívida foi paga. Eu estou parafraseando, tá, gente? Porque a dívida foi paga. Poxa vida, eu não podia pagar e eu consegui pagar. Aleluia, glória a Deus, fui salvo, recebi salvação. Como deve ser o coração de todos aqueles que entendem o poder da salvação. Uma alegria imensa de ser pago algo impossível. Ele sai todo feliz. E aí, nessa felicidade, ele saindo, ele encontrou de repente um dos seus conservos. Ele encontrou uma outra pessoa, ele encontrou um irmão na igreja, ele encontrou outra pessoa da sua família, um amigo. Ele encontrou outra pessoa que tinha pisado na bola com ele, tinha uma dívida com ele. E essa pessoa devia 100 dinheiros, um valor aproximado, 3 salários mínimos, essa pessoa devia para ele. Ele devia 40 milhões de dólares, e foi perdoado. Aí de repente ele se depara com alguém, com um servo dele que devia a ele 3 salários mínimos. E esse que devia a ele pediu compaixão. Tem compaixão de mim? Eu sei que eu devo. Mas ele não. Continuando a leitura. Ele, lançando a mão sobre ele, o sufocava, dizendo: paga-me tudo que você me deve. Então seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, pedia misericórdia, dizendo: seja generoso para comigo, e eu te pagarei tudo. Ele, porém, não quis. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse toda a sua dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, entristeceram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que lhe passara. Então o senhor chamou ele de volta à sua presença e disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque você me suplicou. Não devias tu igualmente ter compaixão do seu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti?
Indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Digo, assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um dos seus irmãos em suas ofensas. Feche seus olhos por um instante. Deus, estamos diante da Tua palavra, Senhor. A Tua palavra por si só já tem poder de transformação nas nossas vidas, nos nossos corações, e eu acredito que nessa leitura o Senhor já tem falado em nossos corações. Mas eu clamo ao Senhor, usa a minha vida, apesar dos meus limites e fraquezas. Tem misericórdia do Teu povo e fala com o Teu povo, Senhor. Venha tratar em nossas vidas aquilo que é o princípio primordial daqueles que receberam as suas dívidas pagas pelo Senhor lá na cruz. Pai, ajuda os nossos corações a não ouvir nada que não seja a revelação do Teu Espírito Santo. Cala os nossos ouvidos para todo intento, distração que o inimigo possa querer colocar em nossas vidas, Pai. E fala aos nossos corações, é nossa oração. Oramos em nome de Jesus. O tema que eu quero falar com vocês é: somos todos endividados. Parece um pouco contraditório a eu fazer uma introdução falando que Jesus Cristo levou toda a nossa dívida lá na cruz, e agora eu venho com o tema falando: somos todos endividados. Você acredita que você é endividado? Que você tem uma dívida para ser paga, e que possivelmente você não vai conseguir pagar, mas se você verdadeiramente encontrou Jesus Cristo, você vai viver todos os seus dias para poder gerar crédito, para poder pagar essa dívida. É incrível, mas é a grande realidade da nossa vida. E por mais que não se fale muito sobre isso, porque nós cremos no poder da graça e anunciamos essa graça, e vamos a todo tempo falar: não tem nada que eu fiz que me fez merecedor do amor de Deus. Nada que eu fiz. Ele me encontrou, e porque Ele me encontrou, Ele me transformou a minha vida, e essa transformação, ela gerou em mim uma dívida que eu preciso investir nela, mas eu sei que eu não vou pagar. Uma dívida que o apóstolo Paulo fala em uma das suas cartas, que não deveis coisas alguma a ninguém, a não ser uma coisa você é devedor: o amor um pelos outros. Temos uma dívida. É claro que nós estamos falando dessa dívida, e eu quero que você preste atenção nisso. É duro, mas é real. Essa dívida só contrai ela quem recebeu a Cristo, entregando a sua vida para Ele, tendo todas as suas dívidas do passado pagas. Senão a sua dívida ainda é o pecado. Se você não entregou a sua vida para Cristo, recebendo Ele como Salvador e Senhor da sua vida, a sua dívida continua sendo a dívida com o pecado. E eu quero dizer para você, Ele está aqui nesta noite, te dando mais uma oportunidade de você entregar a sua vida para Ele e ter toda a sua dívida com o passado pago, porque é isso que Ele nos oferta todos os dias. Por isso, essa palavra é para toda a igreja, já que nós estamos falando que somos a igreja. Se nós somos a igreja, nós somos aqueles que tivemos as nossas dívidas pagas, mas existe um chamado a todos aqueles que tiveram a dívida paga, um chamado de amor. Um chamado de amor uns pelos outros. O apóstolo Paulo fala na carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 12, ele diz: de maneira que, irmãos, somos todos devedores. Não é uma dívida de pecado, não é uma dívida da salvação, pois tudo isso já foi pago ali na cruz, mas é uma dívida que nós podemos falar que surgiu a partir da salvação. A graça não anula essa dívida, a graça nos faz lembrar que temos essa dívida. A graça nos faz lembrar de um amor tão grande, tão profundo e tão imenso, que nos constrange a dar uma resposta: o que o Senhor quer de mim? E a resposta que nós temos do Senhor é: que você ame o próximo.
E esse é um assunto desafiador. Por que é desafiador? Porque eu estou falando aqui. E à medida que eu falo de amor aqui, vocês olham para mim e falam: quem é você? E está tudo certo de você pensar isso. E é verdade. É verdade. Quem sou eu para falar de amor? Mas a autoridade não está em mim, a autoridade sempre estará na palavra de Deus. A autoridade não está no que acontece na igreja, a autoridade está naquilo que Deus fala que a igreja tem que fazer. Eu não posso parar de falar de amor porque eu não amo. Eu não posso parar de amor porque a igreja não ama. E talvez a igreja para de amar porque nós paramos de falar de amor. Porque nós entendemos o quão é difícil. Nós nos envergonhamos, e eu me envergonho em falar de amor. Porque ao mesmo tempo que eu estou falando de amor, eu estou olhando para mim, vendo a minha batalha, a minha luta em amar. Mas eu já decidi por toda a minha vida, com a minha fraqueza, com todos os meus limites, eu vou viver o resto da minha vida para aprender a viver o amor de Deus todos os dias. Todos os dias, é isso que eu quero. Mas o Zé Hilton não tem esse amor por si só. Deus tem esse amor. Ele pede esse amor. E é esse amor que nós temos que anunciar, buscar e todo dia nós nos fortalecermos nesse amor. Então, se nós somos igreja, somos devedores um dos outros. Eu tenho uma dívida com vocês. Eu tenho uma dívida com cada um de vocês. A minha dívida é: eu tenho que amar vocês. A dívida que você tem com cada um de nós é: você tem que amar. Essa é uma dívida que nós somos incapazes de pagar na plenitude, porque pagar essa dívida é expressar o amor que Jesus Cristo fez lá na cruz. E de verdade, gente, o texto bíblico fala que pode alguém morrer por alguém que ama, que goste, que tenha, mas Jesus Cristo, Ele deu a vida por nós quando éramos ainda seu inimigo. É esse amor que a Bíblia pede para nós, é esse amor que o Senhor nos envia para amar, e a despeito de nós estarmos sim ou não vendo esse amor, esse é um chamado pessoal. Olha aqui para mim. Nós temos falado, igreja é nós. Eu não sou igreja. Mas nessa palavra eu quero dizer para você, nesse caso sou eu. Não é nós. Nós não temos que amar. Eu tenho que amar. Não é um mandamento no coletivo. É um mandamento no particular. Sabe por quê? Eu não vou dar motivo para você me amar. As pessoas não vão dar motivo para nos amar, para nós amarmos. O único que pode nos capacitar para o perfeito amor é quando nós voltamos e lembramos o que Ele fez por nós lá na cruz, o que Jesus fez por nós. Se o pagamento de uma dívida, desculpa gente, de 400 milhões de dólares não fosse suficiente para eu entender que eu preciso amar, se o pagamento em uma cruz, onde o santo e o perfeito se fez um de nós e deu a vida por nós, para a remissão do pecado que era meu, e Ele se fez maldição por mim, se isso não for suficiente, eu não serei capaz de amar. A capacidade do amor não está em algo que eu tenho dentro de mim, mas algo que eu recebi de Cristo, do amor de Deus. E é essa capacidade que nós temos que investir dia após dia. Sabe, gente, é como que um cartão de crédito ou um celular pré-pago, que a cada dia, quanto mais você faz, mais você preenche a possibilidade de fazer. E o contrário é verdadeiro: quanto menos você faz, menos possibilidade você vai ter, porque esse é o tipo de coisa que você vai ganhar gastando. Amor se tem amando, fazendo. Ainda que começamos apenas por obediência,
apenas por obediência. Não, eu tenho que fazer, ainda que seja difícil. Que eu comece por obediência. Quanto mais você faz, mais o seu cartão vai ficar sem limites para amar. E o verso é verdadeiro: quanto menos você faz, menos você vai ver que vai ser possível. E sabe por quê, gente? A igreja tem perdido essa essência. Nós paramos de falar de amor, justamente por ser difícil. É uma batalha muito grande vir aqui e falar de amor, mas nós estamos falando apenas do princípio básico daqueles que receberam a Cristo. Nós não estamos falando nada demais, nós estamos falando apenas daquele que é amor. Nós estamos falando apenas daquele que nos chamou, e é isso que revela o amor de Deus na nossa vida, no nosso coração, quando nós colocamos em prática e entendemos a importância desse amor. Eu sou devedor. O apóstolo Paulo fala, Romanos 1,14: eu sou devedor tanto de gregos como de bárbaros, tanto de sábios como de ignorantes, sou devedor de todos. Eu tenho uma dívida que eu não posso pagar, mas que eu posso diariamente investir. E é interessante nós entendermos, e isso eu acho extremamente importante para o nosso aprendizado, é que nesse lugar, nesse ambiente onde nós entendemos que reina o amor, nesse ambiente de endividados, não tem credor. Talvez esse seja uma das grandes revelações que nós temos que colocar no nosso coração. Não existe credor, só existe devedor. A pessoa está tão santa que ela não deve nada, muito pelo contrário. Eu tenho aprendido na minha experiência e no convívio com muitas pessoas, que eu olho e falo: nossa, essa pessoa é santa, essa pessoa é fantástica. E aí o que eu vejo nessa pessoa é que ela se sente mais devedora de qualquer um de nós. Porque quanto mais você investe, mais você sabe que você precisa oferecer mais. E quanto menos você investe, você começa a entrar na zona de perigo. E sabe qual é a zona de perigo? E é a zona que a igreja está entrando, e muitos estão entrando na igreja: credores, que vão fazer cobrança. Espera aí, essa igreja fala de amor. Preste atenção no que eu estou falando. Essa igreja tem uma ministração, o pastor vive falando de amor. Deixa eu ser um fiscal de amor. Eu vou entrar, fica na minha, vamos ver se alguém vai me cumprimentar. Deixa eu ver se alguém vai me procurar. Deixa eu ver se vão me dar super atenção. Eu vou faltar um domingo para ver se alguém vai. Pô, a igreja fala de amor. E deixa eu faltar. Ninguém deu atenção. Essa igreja não ama. Eles não amam. Eu me torno um credor, que vou no lugar para observar se os outros estão cumprindo o papel de amor. Mas ei, não é isso que Jesus Cristo fala. Ele fala que nós devemos amar. E o amor que ele fala não é uma resposta ao amor de alguém. Ah não, você me amou, ai que bom, eu vou te amar também. Isso é velha aliança. A velha aliança é pedra sobre pedra, olho sobre olho, pedra sobre pedra. Se ama, você ama. Se não ama, você vinga. Se cortou o seu dedo, corte o dedo também. Essa é a velha aliança. A nova aliança é Jesus Cristo olhando para os seus discípulos e falando: se você amar o que ama, vocês não estão sendo nada melhor do que os fariseus, porque até eles fazem isso. Eu vos digo, a nova aliança nos diz: amai os vossos inimigos. Agora você não tem que amar o amável, você tem que amar o não amável. Logo, se eu tenho que amar o não amável, se eu me tornar um credor de amor, eu vou a todo tempo ser machucado. Sabe por quê? Eu aprendi na minha jornada: ninguém é obrigado a me amar. Ninguém é obrigado a me amar, mas eu sou obrigado em Cristo a amar a todos. Se nós virarmos essa chave, muita coisa vai ser transformada na nossa vida.
as nossas frustrações, e ela existe, gente. E olha aqui para mim, sem nenhum sentimento de tristeza ou qualquer tipo de vingança, apenas um sentimento natural. Quantas vezes eu me sinto isolado pela igreja? Porque eu sei que há uma expectativa de que eu tenho que fazer tudo, de que eu tenho que ser o perfeito em tudo, de que a minha família tem que ser perfeita em tudo, e os credores, eles vêm cobrar tudo da minha família. E está tudo certo de cobrar, porque nós temos que ser e buscar ser o melhor, gente. Nós sabemos disso, em Cristo nós já sabemos disso. Mas essa realidade acontece com nós, acontece com você, vai acontecer com todo mundo. Vai ter pessoas, em qualquer ambiente, por mais que nós falemos de amor, que vão estar aqui, buscando apontar. Eu fui lá, ninguém me viu, ninguém dá bola para mim, ele fala de amor, mas não ama. E esse movimento, esse avivamento de amor só vai acontecer quando eu resolver, eu vou amar, a despeito do amor do outro. E eu já decidi isso no meu coração. Eu não quero nenhuma resposta de ninguém para eu amar, eu vou amar, do meu jeito. Quando eu falo do meu jeito, é com a minha limitação, eu vou amar, independente do que for, eu vou amar. Mas quando nós não temos esse entendimento, nós criamos, e infelizmente nós temos que conviver com os fiscais, que eu chamo fiscais de argueiro, que vai procurar o cisco no olho do irmão, sendo que a única coisa que nós temos que procurar o tempo todo é, e eu? Uma das coisas que eu tenho aprendido na minha vida, gente, é que o chamado de Deus na nossa vida, ele começa a partir de uma dor que você tem. Sabe, aqueles que têm uma dor de, poxa vida, a igreja não é a igreja que recepciona com calor que eu queria que fizesse. Deus está te chamando para ser um recepcionista que faça isso. Sabe, uma das grandes dores minha na igreja, e eu me tornei a pessoa para entrar nessa lacuna e viver para isso, a falta de ensino na igreja. Isso era minha dor na igreja. Eu sentia muita raiva. Como assim não pregar a palavra de Deus? Como assim não ensinar? Eu tinha muita raiva. Sabe o que Deus fez em mim? Me colocou isso como um chamado do meu ministério. Eu vou ter um ministério que vai ser um ministério que vai para ensinar as pessoas a ter uma vida com Deus. E com isso eu vou aprendendo junto. Sabe, muitos de nós temos raiva de coisas que não existem, de que deveriam ter, mas no lugar de ver que Deus está te chamando, te convocando para uma missão, nós apontamos o dedo para o outro que não está fazendo o que você foi chamado para fazer. Talvez Deus está te chamando e você está fugindo, porque não está encontrando. Sabe por que não está encontrando? Porque você não se levantou, porque você não se colocou neste lugar. Está doendo? Se levanta neste lugar. Uma das coisas que eu tenho aprendido, gente, é que eu não posso orar a Deus sobre nada que eu não possa ser a resposta da minha oração. Se é isso que eu estou orando, se coloque no lugar que certamente Deus está te colocando como resposta para a sua oração. Coisa que você não entende, que você realmente não aceita mais na sua vida, se levante e fale, eu vou ser a resposta. Sabe por que o avivamento não está acontecendo como você quer que aconteça? Porque você espera que alguém avive, que alguém acenda. Ei, eu resolvi acender. Eu resolvi ser a chama que eu quero ver nos outros. Entende, gente? Então esse chamado que Deus tem para todos nós é um chamado, nós fomos chamados para ficar simplesmente sentado observando o que não tem, o que está faltando. Nós fomos chamados para se levantar e cobrir as lacunas que Deus está saltando aos nossos olhos para nós enxergarmos, mas é tão difícil sair do lugar, gente. É tão difícil, porque para isso eu tenho que estar integrado ao corpo. Sabe por que ainda existe muitos fiscais de argueiro, muitos que ainda entendem como credores,
porque está se distanciando do corpo de Cristo. Quando nós nos distanciamos do corpo de Cristo, nós não sentimos mais as demandas e começamos a olhar de longe. E de longe, nós vemos pessoas cheias de falhas. Diego, vem cá, por favor, meu querido. Eu olho para o Diego ali, eu vejo um menino cheio de falha e começo, pode subir aqui, por favor. Quando eu olho ele, as suas ações, o que ele faz, eu vejo nele uma série de falhas. Mas sabe, no momento que eu me encontro com o Diego, que eu abraço o Diego, eu sinto que há um coração que está batendo. Eu começo a perceber que ele só erra porque ele é tão falho quanto eu. E o que ele precisa é de um acolhimento e de um abraço, para que o Senhor que transforma a vida possa transformar o coração. Deus abençoe, meu irmão. E é isso que nós precisamos. Nós não precisamos de pessoas que ficam olhando e nos apontando. Nós precisamos de pessoas que se aproximem do nosso coração para ouvir a voz do nosso coração. Por que essa pessoa faz isso dessa forma? E gente, na minha jornada, como eu tenho aprendido isso, gente. Às vezes eu tenho que me deparar com tanto, isso, a pessoa fala isso, mas você já sentou para conversar com essa pessoa? Você sabe o que ela já enfrentou na sua jornada até chegar aqui? Você sabe o quanto ela sofreu na sua infância, na adolescência, no seu crescimento? Você sabe a crise que ela tem dentro de casa, a batalha que ela enfrenta? Você consegue entender isso? Você foi se perguntar por que ela gritou? E às vezes o grito é apenas a expressão de que está doendo, não é um grito para incomodar o meu ouvido. Você consegue entender? As pessoas não gritam para incomodar o meu ouvido, gritam porque estão sentindo alguma dor. As pessoas erram porque elas têm alguma coisa dentro de si que ela precisa de ajuda. Ei, eu sou ajuda, você é ajuda. Talvez você seja mais um, e o meu sonho e o que Deus tem colocado cada dia no meu coração é que, se nós sairmos do ambiente do credor e caminharmos para o ambiente do endividado, todos nós vamos ter uma dívida um com o outro. Logo, nós vamos buscar todos os dias, ao acordar, a olhar uma pessoa e falar: eu devo para essa pessoa, como eu posso pagar amor para ela hoje? Eu vou olhar para minha esposa de manhã ao acordar, eu vou olhar aqui como eu posso pagar a dívida que eu tenho com a minha esposa. Eu vou lembrar do meu pai e vou falar como eu posso pagar a dívida de amor que eu tenho com meu pai, com os meus filhos, com os meus irmãos. Nós vamos modificar o nosso modo de olhar e não vamos olhar a partir de nós, e vamos começar a olhar a partir de Deus, que o olhar de Deus é a partir do amor, da misericórdia, gente. É essa transformação. Somos todos devedores. Essa é a única dívida que nós sabemos que quanto mais você paga, mais créditos nós temos no mundo e no mundo vindouro. Quanto mais você coloca ela diariamente, de forma voluntária, não apenas com uma forma obrigatória, e não tem como, você sabe que não consegue. Não, é pura obrigação, não. Sabe, irmãos, às vezes eu olho, eu estou estudando bastante sobre a história da igreja, os grandes heróis da fé. Cara, eu não entendi nada ainda do Evangelho. Cara, eu preciso aprender do Evangelho. Poxa, eu me sinto envergonhado quando eu olho os heróis da fé. Eles recebiam um chicote e ofereciam perdão. Quando você olha a vida de Estevão, Atos capítulo 7, um diácono, cheio de Deus, por falar de Deus, por amar, e por amar ele não podia deixar de falar aquilo que Deus tinha para falar e anunciar o Evangelho de Cristo. Ele é apedrejado, zombado, e ele continua
sendo a mesma pessoa. E um pouco antes dele morrer, a fala dele é: Senhor, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Sabe, a minha oração, e eu falo isso de todo o meu coração hoje, é que eu possa liberar o meu coração para poder ver as pessoas falando mal de mim, me maldizendo, e eu poder, Senhor, eles não conhecem meu coração, eles não sabem que tudo que eu faço é por amor a Ti, não existe nenhum outro objetivo, mas eles não conseguem ver meu coração, e está tudo certo, é normal, a gente não consegue ver o coração da pessoa, a gente só vê a ação. E muitas vezes, se nós tivermos ainda qualquer instinto de credor na nossa vida, nós vamos ver as ações negativas, porque é isso que o mundo nos leva a olhar e ver só o ponto, as coisas que são ruins. Às vezes, eu vejo nas visitas e nas conversas, você conversa com duas pessoas que estão no mesmo ambiente. Essa pessoa aqui, ela fala assim: pastor, que bênção que eu estou vivendo, que a igreja me acolheu, eu estou se sentindo tão bem, Deus tem feito grandes coisas na minha vida transformou, e coloca, aí eu olho e falo: você está falando da igreja Comunidade Presença Plena mesmo? Sim, é só isso. Beleza, aí você sai dessa aqui e vai para o outro aqui. Nossa, pastor, sei lá, não tem mais nada a ver, não sinto nada, está sendo difícil. Aí eu chego lá, ninguém quer nada comigo, e uma série de coisas, aí eu não sinto mais presença de Deus, eu não sinto nada. Aí eu falo: você está falando da Comunidade Presença Plena também? Mas como assim? É o mesmo ambiente. Esse aqui é o ambiente do devedor, que sabe que tem uma dívida e encontrou Cristo que pagou toda a dívida, e isso é suficiente para mudar tudo. E esse aqui é o credor, que ainda que tenha aceitado e de bom grado o pagamento, ainda continua achando que tem crédito com todo mundo, que todo mundo tem que dar para ele. Você está me entendendo, igreja? Eu não quero, pelo amor de Deus, que ninguém pegue isso como peso para a sua vida, mas como um amor de Cristo por todos nós, porque nós estamos falando sobre ser igreja. E ser igreja, gente, ser igreja é justamente entender que todos nós somos chamados para ser parecidos com Deus, ser o corpo de Cristo e o representante dele, como nós representamos a Cristo. Estou caminhando para o final, tá, gente? Como nós representamos a Cristo? Trazendo a Ele a marca de quem Ele é. A marca de quem Ele é. Vou ler um texto bíblico para você. Jesus Cristo, Ele dá um mandamento aos seus discípulos. Ele diz: um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis, nisso todos conhecerão e sois meus discípulos. Eu quero fazer um alerta sobre isso, que é algo que Deus tem colocado no meu coração ultimamente. Nós aprendemos, e na nossa jornada nós temos sido muito incutido de amar ao próximo como a si mesmo. Isso de fato está na Bíblia, mas quando nós olhamos Jesus Cristo falando, Ele não fala a si mesmo: amar como eu vos amei. Ele tirou o egoísmo e colocou realmente Deus como centro de todo o amor. E nós estamos desenvolvendo um período, e o desenvolvimento humano está levando muito a isso, de que você, acima de tudo e tudo na sua vida, você tem que se amar, você tem que ser feliz, porque só assim você vai poder amar alguém. Desculpa, não é verdade. Não é verdade. A fonte de amor não está dentro de você. A fonte de amor é Deus. O espelho de amor não é algo que eu sinto e que eu faço, é o que Ele fez por mim. Ele é o meu espelho de amor. Eu não tenho vontade de amar, eu tenho vontade de gostar,
daquilo que alguém tem para me oferecer, isso sou eu. E por mais que eu invista na minha autoestima vai querer algo alto para mim mesmo. Mas quando a fonte de amor é amar como Cristo amou, opa, estamos falando de sacrifício. Não estamos falando de sentimento. Nós estamos falando de um amor a ponto de chegar no Getsemane e falar: Senhor, eu não quero essa cruz. Porque foi isso que Jesus Cristo falou: eu não quero essa cruz, mas seja feita a tua vontade. Porque a cruz só tinha sentido, sabe por quê? Porque era a vontade de Deus. Se não fosse a vontade de Deus, a cruz era apenas um lugar de dor. Mas quando é a vontade de Deus, ainda que seja a cruz, é um lugar de transformação e de representação de amor. Não é só um sofrimento, é obediência à vontade de Deus. E por mais que isso seja difícil, a marca do cristão, a marca da igreja, o DNA nosso deve ser o amor. A omissão desse amor. Eu lembro que, apenas para dividir com vocês, essa foi a minha primeira mensagem que um dia eu preguei há uns 20 anos atrás. Quem não ama se torna homicida. Você recusar a obediência de amor te faz um homicida. A palavra de Deus fala, primeira carta de João 3,15: qualquer que aborrece o seu irmão é homicida, e vós sabeis que nem o homicida tem parte permanente com a vida eterna. Quem diz ser crente, mas se deixa dominar por ódio, por sentimentos negativos, por amargura, por falta de perdão, por escolha, eu não abro mão disso, você está sendo um homicida. Na realidade, você está sendo um suicida. Você está se suicidando, achando que a falta de perdão vai matar alguém, e no fim você está tomando um remédio que vai matar você mesmo. Quando você escolhe não amar, quando você escolhe por si só não perdoar porque está doendo e eu preciso sentir, eu sinto raiva. Eu já perdoei sentindo raiva, gente. Porque o perdão e o amor não é sentimento, é decisão de obediência. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Perdoa as nossas dívidas. Legal pedir perdão pelas dívidas, né? Mas nós mesmos condicionamos: perdoa as nossas dívidas na condição que eu perdoo aqueles que me devem. Assim como eu perdoo, Senhor, me perdoe. O credor incompassivo, ele aceitou o perdão de bom grado, mas ele não perdoou uma dívida do irmão que virou as costas para ele, que falou mal dele, que não cumprimentou ele, que não, enfim, que tinha uma dívida com ele. Ele falou: não te perdoo, vai morrer na minha unha. Sabe aquelas coisas? Não solto, está aqui, não solto. Quanto eu viver, mal sabe você que você não tem mais vida. Porque a falta de perdão é carregar um defunto nas suas costas, e todo ser que você carrega nas suas costas se torna um com você. Ele vai se atrelando e você se torna um defunto como a sua decisão. Então, para nós encerrarmos esse assunto desse endividamento que nós temos, antes de Jesus Cristo subir aos céus, ele fala com seus discípulos e ele fala como será o final dos tempos. E no capítulo número 24 de Mateus, ele fala um texto que isso precisa ficar gravado no nosso coração, igreja, o tempo todo. E por se aumentar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Essa é a marca da vinda de Jesus. Olha ao seu redor. O amor está se esfriando, gente. A menos que nós nos levantemos com autoridade e decidamos: eu não vou aceitar
essa vida sem amor. Eu vou me levantar como quem entende que eu tenho isso como dívida todos os dias para amar. Quem não se levantar dessa forma vai entrar nesse esfriamento. E aí o texto continua falando que se fosse possível, o inimigo tragaria até os escolhidos. Precisamos verdadeiramente, gente, nos levantar em amor, sair da nossa zona de credor e de olhar à distância e de se aproximar aos corações, sair do lugar do apontamento para ir para o lugar realmente daqueles que acham motivos para amar, e o único motivo para amar é a presença de Deus. E aí volta um questionamento para todos nós: se nós adoramos, se o que nós vivemos aqui é presença de Deus, a resposta que nós damos à presença de Deus é amor. Não há como a gente imaginar que temos a presença de amor, estamos de Deus, estamos cheios de Deus e não há uma resposta de amor. Se eu me encho de amor nesse lugar, se eu recebo essa vida e esse amor, e quando eu saio na porta eu viro as costas para os meus irmãos. Entenda, eu não estou falando isso para você ser um julgador e começar, vamos ver quem vai fazer isso, porque isso realmente é o lugar do credor. Aqui não há lugar de credor, aqui só há lugar de devedor. Aqui só há lugar de devedor, que devem amor, e por saber que deve, fala: eis-me aqui como o primeiro a amar. Eu não espero alguém me oferecer o amor, porque o amor já foi oferecido para mim, o amor já me amou, e Ele já me deu tudo o que eu preciso, e Ele é suficiente para me dar motivos para amar, mesmo aquelas pessoas que não são amáveis, ou que não estão amáveis, porque vamos ser bem sinceros, tem momento que eu estou amável, tem momento que eu não estou tão amável, tem momento que você está amável, e é tão bom amar a pessoa quando ela está amável, poxa vida. Mas quantas vezes eu olho e falo: ixi, a pessoa hoje está, mas eu vou lá, um abraço, a gente vai quebrando os climas, porque poxa, faz parte da jornada. Não é amar quem é amável, é amar a todas as pessoas, e não deixar essa apostasia chegar na nossa vida, chegar no nosso coração. E esse entendimento vai se tornar realidade quando nós voltarmos ao entendimento. Minha vida não tem a ver comigo, minha vida tem a ver com o outro. Quando eu entender que somos todos nós, não tem a ver com eu. Eu é um pronome que nós deveríamos tirar cada dia mais da nossa vida, quando se fala em relacionamento, e nós pensarmos em nós. Que o sofrimento do meu irmão é meu sofrimento, a dor do meu irmão é minha dor. Que o corpo é um corpo completo, e eu não posso me alegrar se o meu irmão não estiver alegre. Nós temos que mudar isso, gente. Eu digo que o tempo é justamente hoje. Nós somos convidados pelo Senhor para nós, talvez, colocar no nosso coração essa mudança aí. O que eu posso fazer por alguém hoje? O que eu posso fazer por alguém agora? O Diego, na ministração, ele estava falando, e é bem uma realidade. Talvez tenha bancos vazios aqui, que você sente falta e que eu não consigo perceber. Que tal, no lugar de ninguém ligou para essa pessoa, sem nenhum heroísmo, não quero que você seja o herói, pô, ninguém ligou, mas eu liguei, isso não é amor. Isso não é amor voltado para o corpo, isso é amor voltado para um retorno próprio. Mas escuta, dá uma ligadinha, faz uma visita, busca o que eu posso fazer. Talvez essa pessoa vai ser um credor a princípio e falar: mas ninguém fez. Seja amor na vida daquela pessoa, é só o que nós podemos fazer. Não dê justificativa, sabe? Poxa vida, falhamos, poxa, dá uma oportunidade para nós, sabe? Porque nós falhamos.
E nós reconhecemos, por mais que eu queira amar, eu já entendi na minha vida que pessoas que eu amo, eu firo. Não existe nenhuma pessoa neste mundo que eu amo mais que a minha esposa Rosângela. Não existe uma pessoa nesse mundo que eu amo mais que ela. E você pode ter certeza, ela é a pessoa que eu mais feri em toda a minha vida. Simplesmente porque eu sou humano. Mas o nosso casamento não se mantém na nossa perfeição de amor, mas nosso casamento se mantém na perfeição do perdão, do reconhecimento da limitação do outro, que por mais que eu queira amar, uma hora eu vou ferir. O que vai manter a relação de uma igreja que vai se fortalecer a cada dia mais perto do Senhor é o entendimento de que o que nos sustenta é o meu desejo de amar e minha prontidão em perdoar. Eu amo voluntariamente, mas já estou pronto para perdoar aquele que muitas vezes eu amei. Estendi a mão, mas eu tenho que estar pronto. Essa é a transformação, é sair da minha vontade e ir para a vontade do outro e se colocar no entendimento que tudo não tem a ver com um desejo humano, com a vontade humana, mas com um princípio divino. O Pai nos mandou amar, porque nós aprendemos e oramos e falamos que o Pai é nosso, que o pão é nosso, que venha o reino a nós, que a vontade dele seja feita. Então, para que realmente nós possamos chamar de Pai nosso, eu tenho que entender que eu preciso amar o meu irmão. Eu queria chamar o Ministério de Louvor aqui à frente, para nós cantarmos. E eu quero encerrar com um texto bíblico que está em Lucas capítulo 6, versículo 38. Se quiser projetar para mim, Lucas 6, 38. Lucas, no capítulo número 6, Jesus Cristo está ensinando os seus discípulos. E no seu ensinamento, conhecido como o Sermão do Monte, preste bem atenção aqui no que eu estou falando, isso é extremamente importante. No Sermão do Monte, Jesus Cristo está ensinando, e aí ele começa a falar do amor. E aí ele começa a revelar o amor da nova aliança, que é o amor aos inimigos. O amor sem limite, o amor sem pedir nada em troca. E ele está falando sobre isso, e no versículo 38, ele ratifica esse amor. Aí ele fala, deem. O que ele pede para dar? Amor. Ele não está falando de dinheiro. Ele não está falando de dinheiro que você vai receber um monte de dinheiro. De dinheiro que você vai ser rico. Ele não está falando isso. Ele está falando de amor. E complementando a história que ele está falando de amor, ele fala, dê. E Deus te devolverá, dê, e será-vos dado. Você vai ter uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante, será-vos dado. Pois a medida que também será usada para medir a vocês. Sabe o tanto amor que você vai ter? O tanto amor que você oferece. Dê amor. O irmão não vai te dar, mas Deus, Ele não fica devendo nada para ninguém. Dê, Deus te devolverá. O único que é a fonte desse amor, e que quanto mais nós damos, mesmo não doendo, sangrando, porque tem hora que é isso que vai acontecer na minha vida, na sua vida, vai sangrar, mas falei, eu vou continuar amando. Eu não vou recuar, eu vou continuar amando até o fim. Eu vou continuar oferecendo o que Deus pede para oferecer, porque ainda que essa pessoa não me devolva, Deus vai me devolver. Ame, esposa, ame o seu marido. Marido, ame a sua esposa, mesmo sabendo que talvez ela não vai te dar nada, ele não vai te oferecer nada, mas ofereça todo o amor, porque Deus vai te devolver. Deus vai cuidar de você. Se coloque de pé.
Nós vamos estar cantando uma música, mas eu queria que você ficasse à vontade. E talvez nessa noite, ao som dessa canção, você possa escolher até não cantar, mas talvez escolher sair do seu lugar e oferecer amor para alguém aqui nesse lugar. Amor em forma de um abraço, amor em forma de uma palavra, amor em forma de um toque nas mãos apenas. Eu tenho certeza, sabe por quê, meus irmãos? A maior carência da humanidade, de todos nós, que todos nós temos, por mais que eu mostre uma capa de resolvido, a minha maior carência é amor. E é interessante que o que amou, que deu a vida por nós, Ele escolheu eu e você para ser a continuidade desse amor aqui na terra. E sabe como Jesus Cristo vai mostrar que ama as pessoas? Quando aqueles que Ele amou levar esse amor para outras pessoas, aqui, lá fora, todos os dias da nossa vida. Adoremos ao Senhor.